Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Como o Sérgio colocou, nós vamos refletir um pouco sobre este tema. É muito importante nós entendermos esse tema dentro de um cenário, dentro de um contexto. Nós não vamos aqui analisar apenas as drogas, mas vamos analisar as drogas no cenário do mundo atual. E como está o mundo atual? Nós estamos em pleno processo de transição planetária. Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 18, nos diz que os tempos são chegados. E um trecho nos relata que não são as entranhas da terra que se revoltam, mas sim as entranhas da humanidade. O que eles querem dizer com isso? Eles querem afirmar que nesse tempo estará havendo uma renovação da humanidade, uma renovação dos espíritos que habitam neste planeta, que vai passar de expiação e provas para mundo de regeneração. Então está havendo um verdadeiro embate entre as forças do mal e as forças do bem. As trevas estão agitadas no sentido de estarem percebendo os últimos estertores, as últimas possibilidades, já que haverá a implantação de um reino novo, de uma sociedade reconstruída nas bases da fraternidade e do verdadeiro amor. Então, dentro desse cenário, uma série de coisas estão aparentemente chamando-nos a atenção. E se nós focalizarmos apenas as coisas negativas, nós não vamos sair mais de casa, porque a violência campeia em todos os lugares, a desorganização, a desestrutura social, política, não só do nosso país, mas do mundo como um todo, nos deixa de cabelos em pé, não é mesmo? Entretanto, temos que ver que, em paralelo a isso, já existe todo um movimento de renovação das instituições. Espíritos já vêm há algum tempo reencarnando e vão reencarnar em cada vez maior número para agilizarem tarefas no sentido de mudar as bases da sociedade. E nós estamos no meio desta transição. E dentro desses aspectos entra aí o consumo de drogas, a dependência química, não apenas as drogas ilícitas, mas o álcool principalmente, o cigarro, enfim, as drogas consideradas legais, estão invadindo os nossos lares, estão invadindo a nossa sociedade. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco. Temos que nunca esquecer, e frequentemente nos esquecemos, que o homem é um espírito eterno, que temporariamente mergulha na matéria, no processo da encarnação. Então, o homem encarnado tem uma natureza física, animal, vamos dizer assim, mas na sua essência, a sua real natureza é de ordem espiritual. Só que nós nos esquecemos. Ao reencarnar, nós nos identificamos com a matéria e nos desligamos, muitas vezes, dos nossos propósitos espirituais, esquecendo os objetivos pelos quais estamos encarnados. E aí nos jogamos de cabeça
na necessidade da matéria. E a sociedade materialista que está ainda predominando, ela estimula muito o ter, estimula muito o prazer, estimula muito o consumismo. Tá? Então, nós vivemos numa era que alguns cientistas políticos chamam de era da transitoriedade. Ou seja, tudo é muito rápido, tudo é muito rápido. Desde uma invenção até um produto. Para vocês terem uma ideia, quando a pessoa que inventou a máquina de lavar roupa, ela teve a ideia, tá? Na década de 40. Ela teve a ideia, bom, se colocarmos a roupa num tonel e agitarmos mecanicamente, isso há de funcionar. Então o sujeito teve a ideia. E aí, dessa ideia, até surgir a primeira máquina de lavar roupa, demorou 8 anos. 8 anos. Hoje, se a gente desenhar aqui uma máquina, algum engenheiro desenhar uma máquina enquanto eu estiver conversando, quando acabar a palestra, o produto já estará pronto, porque a tecnologia acelerou tudo. Então, vivemos na era do descartável. Né? Então, tudo é muito fluido, tudo é muito sem referência. E as pessoas ficam sem uma segurança. O que nós vemos nas pessoas? Uma insegurança, a necessidade de ter um norte, alguma coisa que as impulsione, as indique o caminho. Hoje, grande parte da humanidade está batendo cabeça, perdidos, e isso gera uma série de fatores, como ansiedade, como depressão, e aí os consultórios ficam cheios de pessoas buscando uma solução mágica para essas situações, quando sabemos que a solução real está dentro de cada um. Entretanto, dentro desse aspecto, a gente vai entender que cada encarnação, cada vez que a gente entra numa casca física, nós adquirimos alguma experiência. A nossa personalidade daquela vida, daquela casca, tem um projeto de vida para aprender determinadas coisas. E esse processo de aprendizado, ele visa 2 aspectos. Primeiro, é o indivíduo refazer os passos de vidas passadas. Por quê? Através do livre-arbítrio, nós temos as opções, as escolhas, não é mesmo? E muitas vezes nós fazemos escolhas infelizes, que temos que voltar, pela lei de causa e efeito, ao cenário terrestre para ajustar aqueles deslizes, para remendar aquelas escolhas infelizes que nós fizemos. Então, esse processo a gente chama de expiação, porque você está resgatando, você está pagando alguma coisa que você deve na contabilidade divina. E o outro aspecto é o aspecto do aprendizado através das provas que o espírito pode, dependendo do seu grau de evolução, escolher. Então, o espírito vai reencarnar. Ele programa a sua encarnação com a equipe dos seus mentores. E aí são analisados os pontos nos quais ele precisa dar mais atenção. Então, exemplificando, se ele tem um padrão orgulhoso, ele pode ter outras virtudes já desenvolvidas, mas esse padrão
vem se arrastando há muitas encarnações. Então ele, utilizando o livre-arbítrio, pode pedir, solicitar uma condição de vida que promova, facilite o desenvolvimento da sua humildade, na medida em que isso vai sobrepor-se àquele padrão de orgulho. Tá? Então, a gente vai tendo essas programações. Quando o espírito ele é ainda atrasado ou está desequilibrado num grau muito grande, ele não participa muito dessas programações. Elas são arrumadas, são planejadas pelas equipes reencarnatórias que fazem os cálculos e traçam aquele plano evolutivo para aquela determinada encarnação. Então, vamos entender esta dinâmica do espírito, tá? Porque muitas vezes nós trazemos esses padrões já de muitas encarnações. E às vezes os pais, diante de dramas relacionados a esse flagelo que são as drogas, com lágrimas nos olhos, nos perguntam: mas doutor, aonde eu errei? Tentando entender por que aquele menino, aquela criança que recebeu toda uma educação amorosa, toda uma formação espiritualista, de repente se empolga e envereda por esses caminhos. Aí não tem a participação da culpa dos pais, tá? Embora os pais se sintam sempre aflitos, sempre culpados. Mas, no caso que eu estou exemplificando, esse espírito já traz essas mazelas, esses padrões, e aí, por condições da vida dele, ele reencontra alguns companheiros, reencontra aquelas condições propícias, e com isso ele recai novamente no vício. Então, percebam que a gente tem que entender o espírito na sua doença, no seu desequilíbrio, no enfoque reencarnatório. Cada encarnação é o elo de uma corrente. Se você pegar um elo de uma corrente, e se eu pegar e mostrar a vocês, vocês vão dizer: não, isso aqui é um elo. Mas se eu pegar 20 elos e encaixá-los e mostrar, vocês vão dizer: isto é uma corrente. Tá? Então, as reencarnações se constituem a fieira de aprendizado que cada um de nós vai desenvolvendo. Uns mais rapidamente, outros mais devagar. Ok? Outra coisa que não podemos nos esquecer é a estrutura do homem encarnado. O homem é um espírito, tá? Ao ocupar um corpo físico, ele vai ter necessidade de um intermediário para atuar nesse corpo físico. Esse intermediário é um campo de energia, é o que nós chamamos de corpos energéticos, é o que Allan Kardec, na codificação, denominou de perispírito. Tá? Então, o perispírito é um veículo de energia intermediário entre o espírito e o corpo físico. E esses três níveis, o nível espiritual da essência, o nível do perispírito, o nível energético, e o nível material, compõem uma estrada de mão dupla, ou seja, tudo aquilo que o espírito traz de bagagem, ele deságua através do perispírito
para o corpo físico. E o sentido inverso também se procede, ou seja, todas as consequências que acontecem no corpo físico são levadas pelo perispírito ao espírito. Isso eu quero que vocês tenham bem em mente para entender esses processos, tá? O perispírito, dentre muitas outras funções, funciona como um molde para fabricar o novo corpo físico, o corpo físico da próxima encarnação. Então, esse molde, para se fazer esse molde, o espírito se utiliza do material genético da mãe e do pai. Mas esse material é encaixado como pecinhas de um quebra-cabeça dentro de um molde pré-existente que o espírito traz, tá? E ele traz através das suas experiências. Então, imaginem só, por exemplo, se hoje eu sou um indivíduo alcoólatra, eu vou bebendo, no início todo alcoólatra não acha que é alcoólatra, e vou exagerando e vou exagerando. O que eu estou comprometendo? O meu dedão do pé ou o meu fígado? O meu fígado, tá? Às vezes pode tropeçar e compromete o dedão do pé. Bem pensado, né? Mas o que acontece? Esse exemplo, essa pessoa, vai intoxicando o seu fígado. E o fígado tem uma capacidade maravilhosa de regeneração, mas chega um ponto que ele não aguenta. Aí ele fica cirrótico. Aí esse indivíduo abrevia o seu tempo reencarnatório. Quando ele reencarnou, ele trouxe uma energia para viver 75 anos, por exemplo. Mas o consumo exagerado, desequilibrado dos alcoólicos fez ele acelerar a perda dessa energia e colocar por terra o veículo físico, tá? Aí o que acontece? O fígado dele fica cirrótico, fígado físico. E aí, o que vai acontecer com o molde energético do perispírito? Porque o perispírito tem tudo o que o nosso corpo físico tem. Ou seja, ele molda. As palavras têm que ser ao contrário. O corpo físico tem tudo o que o nosso perispírito tem, tá? Então, aquele fígado material deteriorado vai decompor, vai macular o seu fígado perispiritual. E aí ele vai reencarnar, tá? Aonde ele vai ter problemas na outra encarnação. Simples, simples, simples. Lei de causa e efeito, é matemático isso. Vai ser aquela pessoa que vai ter problemas hepáticos, não vai poder botar um golinho de álcool na boca que vai passar mal, não vai poder comer comidas apimentadas, não vai poder nascer na Bahia, não é? Porque senão ele está frito. Aí, por quê? O fígado logo vai dar o seu sinal de enfraquecimento. Então, percebam essas ligações para a gente entender o que vai acontecer lá na frente, tá? E esse molde, ele vai ser, como eu falei, concretado, formatado pelo material genético fornecido pelos pais do reencarnante. Então, se o fígado está lá com uma lesão, fígado perispiritual, a própria atração magnética vai fazer com que aquela região atraia genes, atraia uma predisposição para que
no futuro, no novo corpo físico, haja uma fragilidade naquela área específica, tá? Aí nós vamos analisar por que tanto esse problema das drogas, por que as drogas adquiriram uma proporção epidêmica. E hoje nós observamos, as drogas não escolhem classe social. Nós podemos ter dependentes químicos da classe social A e da classe social D. Hoje em dia, não há mais essa distinção. Antigamente, no início desse processo, havia uma certa separação. Então, por exemplo, a cocaína era usada pela classe alta. Já o crack era usado pela classe menos favorecida. Hoje em dia não existe mais isso. As drogas são consumidas em todos os níveis da sociedade, tá? E uma questão básica é a questão da educação, tá? Então, a droga, ela não é uma causa, ela é uma consequência de uma série de processos que se originou na falência da sociedade materialista. Então, a sociedade materialista estimulou o homem a fazer o quê? Consumir. E para consumir, ele tem que fazer o quê? Produzir, trabalhar, ganhar dinheiro que nem um louco. Então, o que acontece? Essa sociedade introjeta no ser humano necessidades ilusórias que, na realidade, poderiam ser perfeitamente dispensáveis na medida em que nós soubéssemos e tivéssemos claro os objetivos pelos quais estamos aqui. Então, tudo bem, o meu carro é velhinho, tem 4, 5 anos, mas não está enguiçando por enquanto. Não há necessidade de eu me endividar para comprar um carro zero, bonitão, porque o meu vizinho comprou, tá? Esta sociedade materialista estimula a competitividade. Então, poxa, por que ele tem e eu não tenho? Então, eu vou trabalhar. Agora, esse trabalho faz com que as pessoas fiquem cada vez menos tempo no lar, tá? Antigamente, as pessoas tinham mais tempo, sabe? Os mais antigos lembram-se que o almoço de domingo era numa mesa com todos sentados, onde havia uma troca de coisas, onde havia bronca do pai, onde havia as queixas. Tudo isso deixou de existir. Por quê? Cada um come num horário. As pessoas não se falam mais. O lar deixou de existir, sendo substituído por um abrigo temporário que funciona como dormitório de pessoas que pouco se falam. Isso tudo vai desestruturando a família, que é a base da sociedade. Então, hoje, nós vemos os nossos jovens, as nossas crianças, totalmente desprovidas de uma retaguarda, não é? Muitas vezes a mãe tem que trabalhar fora, mas por que trabalha fora? Trabalha fora porque precisa complementar a renda familiar, porque as despesas são grandes. Ótimo, isso é uma exigência da vida moderna. Entretanto, aí começa. Um molequinho com 6 meses de idade tem que ir para a creche, tá? Com 6 meses de idade, ele precisa estar no colo da mamãe e não no colo da cuidadora. Ah, mas são as necessidades da vida moderna. E assim a gente vai cedendo, cede em alguma coisa, cede em outra, e vai se distanciando
distanciando e vai abrindo um fosso na comunicação entre pais e filhos. Tá? Então, o que acontece? Esse vazio, ele é apoderado pela sociedade, pelo grupo, pela mídia, pela Rede Globo, por tudo que é estímulo da sociedade materialista, que visa exatamente, olha, o consumo e o consumo, ok? Então, muitas vezes, o que acontece? Antigamente, o pai e a mãe tinham autoridade sobre os filhos, tá? Hoje em dia, existe a lei da palmada. Se você der uma palmada no seu filho, você está passível de ter uma sanção penal. Lógico que ninguém vai espancar o filho. Aí já trata-se de um caso patológico, de violência. Tá? Mas uma reprimenda, um castigo, é necessário. Tá? Pelo menos na minha antiga concepção de ver. Né? Mas hoje parece que os pais têm medo de confrontar os filhos, têm medo de falar, olha, você não vai fazer isso, você vai ter que estudar primeiro, depois vai jogar o videogame. Não, o moleque chega e já vai para o videogame. Tá? O moleque chega e já vai para o computador. Então, tudo isso são pequenos detalhes que a gente está colocando que contribuem para este vazio existencial. Então, muitas vezes, o que o adolescente está suplicando é um não, é um puxão de orelha, é um limite. Mas isso não vem, porque o papai e a mamãe não sabem até onde eles vão nesses limites. E porque também o pai e a mãe estão cultivando o prazer. Nada contra o prazer, desde que ele esteja bem colocado nas devidas proporções. Então, a gente vê muitos pais de dependentes químicos que no final de semana bebem muito, que no final de semana extrapolam. Tá? Então, como nós vamos querer dar o exemplo de sermos boas pessoas? Como nós vamos exigir dos nossos filhos que eles tenham uma conduta ética, equilibrada, se nós não damos o exemplo? Então, isso também é um fato para a gente refletir. Não é só pensar, nossa, esse meu filho é um doente mental, é um vagabundo, o traficante é um malvado. Tudo isso pode existir em algum nível, mas eu não estou dando uma retaguarda, uma base para que esse espírito que hoje está encontrando esse nível de dificuldade possa se desenvolver. Então, a gente tem a tendência a colocar a culpa fora. E é muito difícil nós olharmos para o nosso calcanhar, não é? E tanto é que as terapias, os tratamentos para os dependentes químicos, eles convocam a família para um melhor relacionamento, para um tratamento dos vínculos familiares. Isso é imprescindível. Não deve se colocar apenas o objetivo de parar de usar droga, mas tem que se entender aquele indivíduo que está usando drogas dentro do seu contexto espiritual, físico e familiar. Ok? Ah, não passa, não volta. Então, estava eu falando da educação do lar, né? Que hoje deixa muito a desejar. Imagine agora a educação na escola. Não é? É impressionante. Eu tenho
muitas pacientes, professoras, e eu dou uma medalha a cada uma delas. Uma medalha e uma licença médica, porque não aguentam mais tamanha violência. Tenho alguns casos de professoras que foram agredidas pelos alunos. Tenho casos de professoras que dão aula para crianças de 6 anos de idade que vão armadas para a escola. Então, aquela figura romântica, idealizada da professora, deixou de existir há muito tempo, porque a escola se deteriorou, a escola se corrompeu. Então, hoje, é muito difícil, e não adianta falar-se só em escola pública. Nas escolas de nível A, também existe esses aspectos. Também existe a droga. Não é só na escola da periferia, não. Então, esse é a falência do ensino, a necessidade de uma reformulação do que vem a ser a escola. Evidentemente que a escola deve levar ao aluno um conteúdo programático, sim, é uma das suas finalidades, mas a escola também deveria funcionar como um reduto formador do caráter daquelas crianças. Mas se você perguntar às crianças, canta o hino nacional, qual é o dia da bandeira? Ninguém sabe, ninguém sabe. Isso é importante na formação de um caráter ético, de um caráter íntegro para aquele espírito. Então, a pretexto de que essas coisas são dos velhos tempos, estão ultrapassadas, vamos abrir as portas e não existem mais regras, tá? E, continuando nessa progressão, nós vamos ver a educação na sociedade, que é uma multiplicação, uma amplificação de tudo isso que eu estou colocando. Não existe mais ética. Hoje o que prevalece é a lei do Gerson, ou seja, vamos levar vantagem. Então, para eu ser promovido, não importa o que eu faça, eu posso fazer intriga com o meu amigo, fofoca, trair a confiança dele, desde que o promovido seja eu. Então, as bases da fraternidade deixam de existir. O companheirismo, o coleguismo é coisa do passado. É cada um por si e salve-se quem puder. Então, vejam, dentro desse cenário, que as drogas acabam sendo uma consequência, tá? Acabam naturalmente aumentando, assim como aumentam os casos de violência na família, os casos de suicídio. Todos esses desajustes da alma estão estatisticamente lá em cima. Por quê? Falta a base. E qual é a base para uma sociedade equilibrada? O amor, a fraternidade e a visão da finalidade da vida, que não é só ganhar dinheiro e comprar carro novo, é crescer espiritualmente, é doar sem amor, é trabalhar para que todos estejam bem, é ter essa compreensão holística de que eu nunca poderei ser feliz sozinho, tá? Aí nós temos, brevemente, algumas causas desse consumo de drogas. Então, temos causas neuroquímicas. O que são causas neuroquímicas? São causas originadas
no funcionamento cerebral que muitas vezes o padrão que o espírito traz de vidas passadas carimba na formação daquela criança um desajuste neuroquímico. Então, ele vai precisar de corrigir esse desajuste até mesmo com um tratamento medicamentoso, ok? Causas emocionais, ou seja, família desestruturada, sem comunicação, sem amor, sem vínculo, vai trazer aquele jovem à beira do precipício das drogas. Causas espirituais. Muitas vezes, nós vamos ver à frente, esse espírito, ele vem com cobradores do passado, ele vem com espíritos obsessores que querem ver a sua derrocada, que querem ver ele na sarjeta, e empenham-se em derrubá-lo. Muitas vezes você vê o paciente querendo melhorar, aí quando ele está começando a botar a cabecinha para fora, vem uma onda e derruba tudo de novo. São esses cobradores que se incluem nas causas espirituais. E as causas sociais, evidentemente. A maior liberdade, hoje não existem regras para nada, você sai e faz o que quiser, e aí a turma fica de pernas para o ar mesmo. Chegou atrasado, hein? Vou puxar a sua orelha. Gente, boa noite. É o proprietário do Corolla Prata, o Fabiano Luiz quer passar. Ninguém aqui tem um Corolla Prata? Mercedes, não tem problema. Então tá bom. Obrigada. Tá. Aí a gente colocou nesse slide maluco. Vocês nunca viram um slide maluco desse, viram? Hã? Eu criei ele ontem, assim. Aí a gente tem uma série de tópicos. O tratamento medicamentoso, em muitos casos, se faz necessário, embora as pessoas tendam a jogar toda a responsabilidade da solução daquele problema no medicamento. Tá? Então, não, eu não tive culpa de nada, eu estava em casa, eu ajudei, e a pessoa não assume a sua parcela naquele resultado e procura o remédio como tábua de salvação. Uma coisa que funciona muito são os grupos de apoio, os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos. Por quê? Nesses grupos, você se abre, você se coloca e você recebe uma força do companheiro que está do lado. Então, é como se cada um multiplicasse um pouco e a força do grupo funciona como elemento terapêutico. É muito importante esses grupos, tanto para o paciente quanto para os familiares. Tá? As psicoterapias também são importantes, porque muitas vezes o que a gente percebe é que um tratamento só com medicamentos, ele não surte tanto resultado quanto se ele for acompanhado de uma psicoterapia. Por quê? Através da palavra, o indivíduo vai encontrando um apoio, vai se colocando. E não é que o psicólogo vai dar soluções. Ninguém tem solução para ninguém. Cada um tem que achar a sua. Mas o que acontece? O psicólogo pode mostrar ao paciente outras visões alternativas que ele, pelo seu desequilíbrio momentâneo, não está conseguindo enxergar. Então, medicamento, se possível também associando homeopatia e florais, aí para a energia, junto com a psicoterapia,
tem muito maior eficiência. A dificuldade de parar, né? Porque uns indivíduos fumam maconha, por exemplo, eventualmente não lhes acontece nada, enquanto outros fumam um pouquinho só e já ficam dependentes. Por que essa diferença? Porque não é a droga em si, mas é a droga atuando na química cerebral daquele indivíduo. Aquele indivíduo que traz um padrão de vidas passadas desequilibrado. Então, se você não tem esse padrão, eventualmente você pode usar droga por curiosidade ou por um aprendizado qualquer e depois largar. Isso acontece. Mas é um risco, porque você não sabe os padrões que você traz e a tua química cerebral, tá? A dificuldade de parar de usar drogas está muito ligada aos processos obsessivos, tá? Quantas vezes o indivíduo chora na tua frente e fala, não, doutor, eu quero parar, o senhor vai ver, eu vou conseguir. E você percebe que ele está sendo sincero, mas aquelas companhias negativas, os obsessores do passado ficam, através de uma indução hipnótica, colocando na mente daquela pessoa o desejo de beber, de usar a droga. Daí porque o grande número de recaídas. André Luiz, num de seus livros, fala muito sobre isso. E um de seus instrutores fala mesmo que o paciente funciona como um caneco vivo, porque os espíritos desencarnados sugam as emanações daquelas substâncias. E ele é induzido a beber ou a consumir drogas. Uma coisa que é importante aí é a renovação interior da pessoa. Tudo isso que eu falei só vai funcionar na hora que o indivíduo parar e falar para si próprio no espelho da verdade. Chega, cansei, não quero mais isso para a minha vida. Aí ele começa a fazer a sua renovação. Evidentemente, isso é difícil. Evidentemente, muitos necessitam ir ao fundo do poço para de lá retornar. E uma das coisas que é muito importante também é o trabalho voluntário, seja para a dependência química ou para qualquer doença psicológica ou mental. Por quê? Quando a gente fica na nossa mente girando em circuito fechado, nós perdemos a conexão com o todo. Então, só existe o eu, e cada vez você fica mais egoísta, cada vez você fica olhando só para o seu umbigo. Tá? Então, o trabalho voluntário vai fazer com que o indivíduo enxergue o outro através das suas necessidades. Mas aí que é a dificuldade. A gente fala isso para as pessoas, elas aceitam, tá? Vão até 1, 2 vezes, mas depois a falta de motivação, aquela preguiça, os obsessores assoprando. Então, você fala e tem 15 dizendo, é besteira, cara. Toma só remédio, não vai não. Aí é muito difícil mesmo, tá? E aí vem a minha mulher e fala, eu não sei como é que você aguenta tanto tempo trabalhando nessa área. Eu digo, é um karma, é um aprendizado, é uma retificação do meu passado. E aí a gente tem que acolher esse tipo de trabalho. Só para finalizar, a gente vai fechar com um pequeno texto que a gente fez sobre essa questão da transição planetária.
Muitos de nós estão adormecidos, sonâmbulos, como zumbis andando pela vida, sem ter a mínima noção do propósito da nossa existência. E é hora de acordar, é hora de nos sacudirmos, é hora de despertarmos para a necessidade da transformação interior, sem a qual não iremos carimbar o passaporte para a sociedade renovada que se aproxima a passos de gigante. Então, se queremos continuar aqui no nosso planetinha azul, nós temos que pagar o ingresso. E o ingresso é o quê? É fazer essa transformação, é deixar surgir o Deus interno para cultivar o amor, a paz, a fraternidade, não é? Então, a gente colocou esse texto. Profetas e profecias de todos os tempos nos falam de que estamos a viver uma grande transição na história da humanidade e do planeta, onde a sociedade deverá renovar-se para a concretização de seu verdadeiro e fundamental destino, que é a fusão do homem material com o homem espiritual, para a manifestação sublime do homem integral. Próximo. E por fim, um novo mundo está em construção. A decisão de dele participar está em nossas mãos. Podemos escolher permanecer hipnotizados e sonâmbulos ou despertar para uma nova realidade que se avizinha. A escolha é de cada um. É tempo de despertar, tá bom? Que as minhas palavras funcionem como um despertador para vocês e para mim, é o que eu desejo, tá? Um abraço.